a análise, a diagrama, a pontuações, e é uma matéria, assim, bem chatinha mesmo, né? Acho que de todas as matérias é uma das matérias mais chatas, não que outras de repente não sejam, né? Mas a análise normalmente é uma matéria bem chatinha, porque ela é cheia de detalhezinhos, cheia de conceitos para um lado, cheia de conceitos para o outro, que muitas vezes, né, acabam confundindo, acabam atrapalhando um pouco, mas faz parte do cenário, né? Então, qual que é o nosso plano para hoje, né? O nosso plano para hoje é a gente iniciar a nossa revisão em banco de dados. Então, como o banco de dados ele é uma matéria que nós já vimos, né, durante 2 semestres, né, foi um ano inteiro de aula de banco de dados, né, a gente vai pegar e vai fazer uma revisão, vai começar a fazer uma revisão hoje falando sobre banco de dados, especificamente sobre banco de dados, né, e aí, para frente, né, próximas aulas a gente vai vendo, né, eu acredito que essa aula e a próxima a gente fala de banco de dados e já nas próximas a gente já vai vendo, né, o restante do conteúdo, né, dessa nossa revisão. Até porque, né, nós temos mais um mês de maio agora, né, então nós temos hoje dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25, porque pelo que eu vi no calendário, em junho, né, a primeira semana de junho já começa a semana de provas, e já vem prova de exame e bababá, né, e assim por diante. Então, basicamente nós temos ainda esse mês para trabalhar com o conteúdo de revisão. Bom, então, Rafael está gravando, né? Rafael está... Sim, né, Rafael? Então, beleza. Então, agora eu não posso falar besteira, né? Senão eu ganho um emprego novo numa empresa nova e eu não pretendo isso, né? Por enquanto aí. Então, o que acontece? Em relação ao banco de dados, quando você está criando um software, existem 4 grandes áreas, né? Isso eu sei que eu acho que eu já comentei com vocês em sala de aula, e se eu não comentei, eu vou comentar agora, mas eu tenho quase certeza que eu já comentei isso em sala de aula, que quando você desenvolve um software, você passa por 4 grandes áreas. Primeira área que você passa é a análise, né? A análise é uma coisa fundamental quando você está trabalhando com o desenvolvimento de um sistema ou de um software, pelo fato de que a análise, ela se resume a grosso modo, em planejamento. Quando você falou assim, ó, eu estou analisando, estou em processo de análise do software, o que você está fazendo? Você está se planejando em relação ao teu software, e ponto, né? Se planejando no sentido de que você está tentando descobrir o processo ao qual você vai ter que usar um software para substituir aquele processo, talvez manual que existe, ou talvez já existe um processo que já usa um software, mas você tem que melhorar ele, então você está planejando isso, né? Você está pensando qual é a melhor maneira de você construir o teu software a partir dessa situação. E aí, logicamente, depois que você entendeu essa ideia, você transforma essa ideia em diagramas, né? Então, depois que você já coletou requisitos, já entendeu o processo, enfim, né, você vai lá e cria tudo em diagramas, como a gente viu. Daí poderia ser os mais diversos, né? O professor Ricardo Pereira Silva fala que a gente poderia montar histórias em quadrinho, né? Na visão dele, histórias em quadrinho seriam uma ferramenta bastante interessante para você fazer modelagem de sistema, né? Só que ele mesmo diz que é interessante, mas é inviável pela quantidade de trabalho que você teria, né, para criar uma história em quadrinho referente a um sistema. Aí ele cita os exemplos dos diagramas, como a gente já viu já nas aulas de revisão anteriores. E aí, né, sabem que tem diversos diagramas dentro do ML que poderiam ser utilizados para representar um sistema depois que ele já saiu dessa etapa de planejamento. Você já tem a ideia de como ele vai funcionar, você já tem os requisitos, já tem as tarefas, já tem o passo a passo, e você precisa colocar no papel como tudo isso aí vai funcionar, né, passo a passo. Então, primeira grande área é a análise, grosso modo, planejamento. Segunda grande área que você vai acabar pegando quando você for desenvolver o seu sistema é front-end. A parte de front-end é uma área extremamente complexa de você estar trabalhando hoje, principalmente quando você parte para as experiências do usuário, quando você quer obrigatoriamente desenvolver algo onde a usabilidade, onde a experiência do usuário seja o teu foco principal. Então, você talvez não tenha a intenção de ter um software de gestão, mas você quer ter um software onde o usuário se sinta confortável, ele se sinta induzido a utilizar o sistema, que ele tenha facilidade, que ele seja autodidata em descobrir como as ferramentas funcionam, né? Então, o front-end ele é uma área, hoje, eu digo assim, bastante complexa, porque não é somente você utilizar CSS e HTML, por exemplo, no mundo da web, ou você tentar utilizar qualquer outro padrão aí, seja um padrão Google da vida, ou qualquer outro padrão de criação de tela, mas o front-end hoje ganhou muito
essa coisa assim do tipo, olha, preocupação com o usuário final, como que ele vai responder à tela, será que essa tela vai agradar ele? Eu trabalho com cores, que melhores cores poderiam ser utilizadas, né? Que tipos de arranjos de cores, paletas de cores poderiam ser feitas, distribuição de menus de tela, essa coisa que eu falei para vocês que o usuário precisa ser autodidata, ele tem que entrar no sistema, ele tem que se sentir confortável e ele tem que, do primeiro momento que ele logou, ele já tem que agir por si só dentro desse sistema. Então, são desafios assim que envolvem muito mais que codificação, né? É muito mais que JavaScript, é muito mais que CSS, é muito mais do que HTML. Então, não é só a questão de tecnologia, né? Envolvem outros preceitos. A terceira grande área, o back-end, né? O back-end, ela é uma terceira grande área muito, digamos, muito importante, né? Extremamente importante. Só um minutinho, pessoal, eu já continuo aí, só um minutinho, só um pouquinho. É, veio trazer a sopa de pirogue, é mais ou menos isso, é quase isso aí, na verdade, é quase a sopa de pirogue que veio, né? É, na verdade, vocês não ouviram o galo que tinha um tempo aí cantando, né? Acho que vocês não foram a turma que ouviram o galo, né? Veio a sopa do galo agora, isso que acabou aparecendo. Teve uma, Teve uns dias aí atrás que eu estava dando aula e de noite o galo estava cantando, mas cantando assim, ele cantou praticamente mais de meia hora da aula, ouvia-se um galo cantando no microfone, né? Mas enfim, né? Voltando ao nosso assunto. Então, o que acontece? Você tem grandes áreas. Análise é a primeira, porque a análise vai focar a ideia de planejamento. Ponto. Aí o que acontece? Depois da análise, você tem o front-end. Front-end, como eu havia comentado com vocês hoje, se tornou uma grande área, não pelo quesito tecnologia, mas pelos estudos acerca de usabilidade, experiência do usuário. Então, ele ficou uma coisa assim, bastante metódica, né? Há uma preocupação hoje maior como que o usuário vai estar interagindo com telas, a Google está por trás disso, a Microsoft está por trás disso, e vários profissionais hoje trabalham para que o usuário tenha uma experiência interessante em relação ao uso do sistema dele. E aí o que acontece? Depois disso, você tem a terceira grande área, que é o back-end. Back-end é uma área hoje ainda extremamente importante, por quê? Porque o back-end garante que as regras de negócio sejam cumpridas. Então, não adianta você ter uma análise bacana, não adianta você ter um front-end focado em experiência e usabilidade do teu usuário final, se você não tem um back-end capaz de reproduzir as regras, né, as regras de negócio. Sem o back-end, você não consegue manter essas regras de negócio e aí, consequentemente, né, o teu sistema não rola. Ou seja, simples fato aí de você querer efetuar uma conexão com um banco de dados, o simples fato de você querer fazer algumas regras de validação, simples fato de você ter formulários e precisar interagir com esses formulários, você precisa de back-end, né? O back-end ainda é extremamente fundamental, e ponto, né? E é hoje talvez o local onde você mais vai encontrar vagas de emprego, né? Hoje, quando você está procurando trabalho, por exemplo, no desenvolvimento, há muito foco no desenvolvedor back-end. O pessoal que sabe programar mobile? Sei. Só que quando o pessoal fala assim, sabe programar mobile, o que eles estão preocupados é saber se você sabe Java para você trabalhar com Java, né? Essa é a ideia, né? Se você conhece Java, se você tem experiência em Java para você trabalhar no back-end. A questão das telas acaba meio que se tornando uma consequência. Só que logo, logo esse cenário aí vocês vão ver que já está mudando, né? E logo, logo esse cenário vai acabar mudando, até porque, né? Vocês já devem ter visto, já devem ter procurado. Hoje tem tantas outras alternativas de framework, tem tantas outras alternativas que usam JavaScript, aí você já consegue misturar o que é layout com back-end, então já ficou uma coisa bastante diferenciada, né? Em relação por exemplo, ao meu tempo. Quando eu terminei a faculdade, que o foco era Delphi, né? Delphi para tudo quanto é lado. Então, o Delphi ele tinha um foco exclusivo em back-end, né? A ideia era trabalhar com back-end, ponto. Essa era a grande sacada. E aí o que acontece? Back-end está muito focado numa linguagem de programação. Quando você quer estudar back-end, quer trabalhar com back-end, você tem que se aprimorar numa linguagem de programação e ponto, né? Isso é fato. Orientação a objeto também, né? Hoje dificilmente você vai encontrar
alguma coisa que é desenvolvida sem ser orientação a objeto se tornou um padrão de codificação, né? Então não tem como você escapar disso, né? E aí, por consequência, conhecer uma linguagem, seja PHP, seja Delphi da vida, seja um C Sharp, enfim, né? O foco do back-end é conhecer uma linguagem de programação. E aí, a nossa quarta grande área, né? E a nossa quarta grande área é banco de dados. Banco de dados é uma quarta grande área dentro do software que hoje não tem como você trabalhar sem você ter o chamado banco de dados. Banco de dados se tornou algo extremamente importante hoje quando você tem um software. Por quê? Porque não tem como você gerar informações sem você ter dados armazenados. Então, obrigatoriamente, se você precisa gerar informações, né? Você tem informações que precisam ser geradas, então obrigatoriamente você precisa criar bancos de dados para estar armazenando esses tipos de dados, esses tipos de elementos aí. Então, sem um banco de dados, você não consegue, né, armazenar esses dados. E outra, o armazenamento dos dados é importante porque todo o histórico de todas as movimentações que você vem fazendo na tua empresa, esses históricos eles acabam ficando obrigatório, na verdade, ficando não, eles são obrigatórios que você deixe guardado ele. Por exemplo, simples fato de você ter emitido uma nota fiscal, você precisa saber a nota fiscal que foi emitida, o produto, o valor que você vendeu o produto naquele dia da nota, qual era a carga tributária daquele produto, enfim, né? Você precisa ter. Por exemplo, você tem um e-commerce e você está vendendo parcelado, você tem que ter esse controle das parcelas. Você tem que saber quem entregou, você tem que saber qual é o endereço do cara, você tem que saber quantas parcelas ele tem, você tem que saber qual é o cartão de crédito que ele usou para pagar a conta, ou se foi um boleto, você tem que saber quem comprou, porque se ele devolveu o produto, como é que você vai interagir com esse indivíduo, né? Então, armazenar dados, ele é uma quarta área bastante importante dentro de um software, porque é o cerne da brincadeira, né? Todo dado gerado dentro de um software, todo dado gerado dentro de um sistema, ele acaba obrigatoriamente, né, ficando guardado, ficando disponível dentro de uma base de dados. Então, por isso que banco de dados é algo assim extremamente. Alô?